Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, mas vamos falar aqui sobre sistemas térmicos, né? Sistemas que de certa forma envolvem energia, troca de calor para obter alguma vantagem em relação à potência ou vantagem em relação à remoção de calor. Os objetivos aqui da nossa aula, né, do nosso pequeno curso é escrever esses sistemas, quais são os sistemas térmicos, vamos falar sobre alguns. E nosso foco aqui vai ser a eficiência e o desempenho dele. Eficiência no caso de produzir potência, né, e desempenho no caso de remover calor. A gente vai avaliar todos os sistemas térmicos aqui, basicamente os de potência e de refrigeração, e mostrar como é que calcula o desempenho, né, ou sua eficiência no caso, cada um com sua particularidade. Vamos falar um pouquinho também sobre como melhorar um pouquinho o sistema, quais são os parâmetros que aumentam o desempenho e a eficiência do sistema que a gente estiver avaliando. Então, o sistema térmico é aquele que tem transferência de calor, tanto para aquecimento quanto para resfriamento, depende muito do nosso objetivo, né? Para lugares frios, o aquecimento, ou para aquecer algum determinado objeto ou material, alimento, enfim, resfriamento, realização de trabalho, e no caso para obter movimento, né? Aí aqui alguns ciclos que são exemplos de sistemas térmicos: ciclo de potência a vapor, por exemplo, que é o que produz eletricidade a partir de um combustível; ciclo de refrigeração, exemplo de uma geladeira aqui que refrigera algum ambiente, ou é basicamente uma câmera, né, e refrigeração. E já partimos aqui para os ciclos. Aqui primeiro eu vou classificar ele em duas formas de ciclos. Uma forma é um ciclo fechado. O que é o ciclo fechado? E ciclo fechado, vou botar um parênteses aqui, é que não há transferência de massa. Ou seja, basicamente é uma câmara. Vamos colocar aqui como sistema. Primeiro, o que é o sistema? O sistema é aquilo que a gente está estudando. Por exemplo, eu quero avaliar um vaso, então o vaso é o meu sistema. Quero avaliar uma bomba, o que acontece ali para entregar energia para o fluido. A bomba é meu sistema, um compressor é meu sistema, um reator é meu sistema. Eu quero só avaliar o tubo, o que acontece no tubo ali, a perda de energia no tubo, então o tubo é meu sistema. Então o sistema é aquilo que a gente está estudando. E no caso aqui de ciclos fechados, eu vou ter um sistema que ele vai estar trocando calor e realizando trabalho. O que a gente pode simplificar isso aí seria a parte ali do cilindro de um motor. Ah, mas tem entrada e saída de combustível. Na verdade, entrada de combustível e saída dos gases de combustão. Mas no modelo simplificado a gente considera tudo como gás ideal, comprimido e sendo expandido ali dentro, perdendo calor e ganhando sem sair daquele próprio sistema, né? Então, isso a gente pode simplificar como modelo fechado. E modelo fechado, vamos separar nesses três tipos aqui de ciclos: ciclo Otto, que é o ciclo da gasolina; o diesel, que é o diesel mesmo; e o dual, que seria um diesel otimizado, de altas taxas de ciclo, né? Então esse aqui é para sistema fechado. E o ciclo aberto, assim, a entrada e saída de massa. Para a gente analisar sobre a energia, a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica. O que é a primeira lei da termodinâmica? Fala que se eu tenho um sistema, a energia total desse sistema eu vou chamar de E. E essa energia total desse sistema aqui, ela fica assim mesmo. E pode trocar em várias formas de energia dentro do próprio sistema. Por exemplo, a energia total ali pode ser composta pela energia cinética, a energia potencial, que são as energias mecânicas, né? E pela energia interna, que eu chamo de U. Essa energia é a energia total do sistema. E ela vai ficar assim para sempre, caso não troque energia para fora do sistema. Fora do sistema a gente chama de vizinhança. Então, se a energia total do sistema ficar trocando cinética, potencial, energia interna entre si e não sair do sistema, a energia não saiu do sistema para a vizinhança, então a energia vai ser constante. Essa variação aqui seria zero. Se por um acaso perder para a vizinhança, ela vai perder de duas formas: ou na forma de calor, ou na forma de trabalho, ou as duas misturadas.
Então, se houver troca de energia do sistema para fora, vai ser por calor ou por trabalho. Se o sistema ganhar energia através de calor, essa variação aqui aumenta, ou seja, ele aumentou a energia. Se o sistema perder energia através do calor, isso aqui vai ser negativo, né? A variação vai ser negativa, ele perdeu energia. E ao trabalho aqui, esse trabalho seria o trabalho do sistema. A gente sempre coloca aqui como um trabalho do sistema. Então, se o sistema realiza trabalho, ele mesmo, então ele está gastando energia. Então a energia aqui tem que diminuir, por isso que tem um sinal de menos. Agora, se o sistema recebe trabalho, ao invés de gastar, aí aqui seria um trabalho negativo. E aqui seria negativo, negativo, positivo, ele está aumentando a energia dele. Certo? Isso para um sistema fechado. Se o sistema for aberto, a gente tem que contabilizar as entradas e saídas de massa que vai carregar energia com elas. Então, a variação aqui da energia, a gente vai considerar o sistema agora o conjunto de um volume de controle mais as entradas e saídas. Vai ser igual calor menos o trabalho. Então vamos aqui aplicar, né, para avaliar um ciclo de Otto, que é um ciclo gasolina. O ciclo Otto tem 4 etapas, né? Primeira, compressão. Segunda, aqui a gente pode dizer que seria a combustão. Terceira, expansão. E quarta, exaustão. Aí se me falou que não tinha saída nem entrada de massa, sim, não tem. A compressão e expansão vai ser com o cilindro fechado aqui, as válvulas fechadas, tá? Tá fechada as válvulas aqui e elas não vão permitir, o cilindro vai mudando assim, mudando seu curso, ou seja, vai comprimindo, e nessa etapa de compressão aqui vai comprimindo, com tudo aqui fechado, não sai massa, nem entra massa, ele só vai realizar trabalho aqui. Então esse aqui é um trabalho que o sistema sofre, seria um trabalho negativo. Aqui, na expansão, o sistema realiza, então um trabalho positivo do sistema. E ele empurra o pistão de volta para baixo, com as válvulas todas fechadas. E o que ocorre aqui na exaustão e na combustão? A combustão ocorre com um volume constante. Então aqui, vou colocar aqui, ó. Até está mostrando aqui, tá vendo aqui é o volume, um volume específico, né? E ocorre no volume A. Então ocorre a volume constante. Esse aqui é o ciclo de Otto. Aí como é que eu vou analisar a eficiência? Eu vou colocar a eficiência aqui com essa letra eta. Normalmente, a eficiência desse ciclo a gente avalia de acordo com o objetivo, ou seja, qual o objetivo que temos para esse ciclo, dividido pelo recurso ou recursos que obtivemos para realizar esse objetivo. No caso aqui, o objetivo de um ciclo de potência desse aqui é realizar trabalho. Então o objetivo aqui é realizar trabalho. E onde é que ele realiza trabalho aqui? Aqui na expansão. Ah, mas ele gasta também aqui na compressão. Então beleza. Então aqui o trabalho que ele faz de 3 para 4, vou chamar de trabalho de expansão. Seria um trabalho positivo. E eu tenho que descontar, já que eu gastei parte desse trabalho que ele produziu aqui para comprimir, pelo trabalho de compressão. Ele é negativo, então eu posso até somar um com o outro, que vai ser isso aqui positivo menos o outro que é negativo. Então o meu objetivo é esse trabalho aqui do ciclo. Realizar trabalho. E quais os recursos que eu tenho para realizar esse trabalho, ou seja, qual a energia que foi me dada para realizar esse trabalho aqui. A energia que foi dada foi energia aqui na parte da combustão. Essa é a energia térmica, seria o calor de combustão aqui. E esse calor é o recurso que eu tenho para fazer todos esses trabalhos. Se eu for colocar aqui a variação da energia total, trabalho menos o calor, eu vou ter aqui a energia total, tem cinético, potencial e energia interna. Como não tenho cinético potencial, que seria desprezível aqui, eu só vou ter variação de energia interna igual ao calor menos trabalho.
Para o ciclo, eu tenho duas, né? Essa de expansão e essa de compressão. A de expansão seria energia interna final, que seria 4, menos a energia interna inicial, que seria o 3. Se eu for a de compressão, e aqui com sinal negativo, vira negativo, né? Aqui, energia interna 2 menos energia interna 1. Sendo esses trabalhos aqui todos adiabáticos e isentrópicos. E eu calculo dessa forma, tanto um trabalho quanto o outro. E o calor de combustão, é claro, eu vou usar a mesma coisa. Vai ser energia interna final menos a energia interna inicial. E assim eu calculo todos os três e faço o cálculo da eficiência. O padrão diesel é similar, só que qual a diferença do alto para o diesel? Que a parte de combustão aqui é a volume constante. Aqui a gente vê que a parte de combustão, que seria essa aqui, é a pressão constante. Aqui seria a compressão e aqui seria a expansão. A gente observa que ele já está se expandindo desde aqui. Aqui já é a primeira expansão e aqui já é a segunda. Ou seja, daqui para cá é uma expansão, daqui para cá é outra. Então, diferentemente aqui eu teria um trabalho de expansão composto com a parte aqui de 2 para 3, que é a pressão constante. Então, pressão constante eu posso colocar aqui, ó, delta V, eu posso colocar assim para ficar mais 3, 2. Seria a pressão vezes o volume. Pressão de 2 ou 3 que são iguais. Vou botar de 2 vezes a variação de volume, mais a outra parte aqui que seria a energia interna 4. Vou botar um sinal de menos. Vou deixar mais aqui e vou colocar só o sinal de menos aqui por dentro. Energia interna 4 menos energia interna 3. Isso aqui agora é de compressão, que da mesma forma de antes, seria a energia interna 2 menos a energia interna 1. O sinal de menos aqui porque o sistema, aquele sinal da equação, né, da equação da energia. Qual a equação? Variação da energia igual calor menos trabalho. E esse menos aqui que eu sempre boto antes, corresponde a esse sinal de menos que está aqui. E o calor você não bota sempre por quê? Porque é adiabático essas etapas aqui de compressão e expansão. Pronto. Quanto é que ele recebe? Ele recebe aqui no 2 para 3, só que aqui ocorre a pressão constante. Então eu vou ter o calor total que ele recebe ali na combustão, não vai ser a volume constante. Então ele vai receber parte para aumentar a energia interna e parte realizando esse trabalho aqui de expansão, que seria, no caso aqui, energia interna 3 menos energia interna 2 mais o trabalho de expansão V3, V2. Mas eu sei que delta U, outra forma de calcular, posso calcular usando isso aqui mesmo, mas eu posso calcular também usando a entalpia. Por quê? Delta U mais delta de PV é igual a delta H. Como aqui a expressão é distributiva, né, que é a mesma, eu posso considerar isso aqui como delta de PV. Então o calor de combustão seria o delta H. Seria o H do 3 menos o H do 2. Aí você fala, beleza, e como é que eu vou calcular o desempenho? O desempenho, melhor, a eficiência. A eficiência seria o objetivo. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é o trabalho do ciclo. Meu objetivo é o trabalho do ciclo. O que é esse trabalho do ciclo? Trabalho de expansão. Descontando aqui, né? Aí eu vou simplesmente
só somar ele aqui porque ele vai ser negativo, o trabalho de compressão. Esse é o objetivo, que é o trabalho do ciclo. E onde é que eu obtive essa energia? Com o calor de combustão. Então aqui está a eficiência dele, que é um pouquinho diferente da outra. E por fim aqui o ciclo dual, que ele tem parte aqui a volume constante. O que é isso aqui? Combustão, V constante. E aqui também é outra combustão, AP constante. Se tiver um ciclo desse aqui, o resto vai ser todo igual. Aqui vai ser o trabalho de expansão, junto com isso de cá. Então aqui eu teria a pressão 3, ó, vezes a variação de volume 4, volume 3, mais a diferença de energia ali. Vou colocar o sinal de menos aqui. O 5 menos o 4. Esse aqui seria a expansão total. E a compressão, vou botar aqui, compressão seria menos o 2, o 1. Tá aí a combustão. A combustão, ele é de duas etapas aqui. Esse aqui, que é a energia a volume constante, então o 3 menos o 2 é uma parcela, e a outra parcela seria a de cá, que é igualzinha a outra, é a pressão constante, então eu já posso colocar igual aqui, ó, H4 menos H3, que seria a entalpia, eu já coloco direto. Daí a eficiência vai ser trabalho de expansão, mas de combustão, né? Lembrando que eu estou somando porque um é positivo, o outro é negativo, então um vai subtrair pelo outro mesmo. E aqui, sobre o trabalho de combustão, esse trabalho aqui eu já fecho a eficiência de cada ciclo. Então aqui fechei a eficiência de todos esses ciclos aqui. E nesse ciclo em especial, quanto mais eu comprimo ele aqui, ou seja, mais é a diferença de pressão. Por exemplo, aqui é a pressão 1 e aqui é a pressão 2. Nesse outro aqui, ó, aqui seria a pressão 1 e aqui seria a pressão 2. A gente observa, analisando a eficiência, que quanto maior essa diferença de pressão aqui, mais eficiente fica o ciclo. Por isso que os motores a diesel normalmente são mais eficientes do que os motores de Otto, né, a gasolina ou etanol. O ciclo de Rankine, já meu sistema não vai ser só um cilindro com compressão e expansão. Eu vou colocar vários equipamentos que o fluido vai entrar e sair de cada um desses equipamentos com uma determinada vazão máxima. Então, o sistema aberto, eu tenho uma vazão máxima, que é a transferência de massa. E basicamente aqui, como a entrada e saída naquela equação geral de transferência de balanço de energia, né? Basicamente aqui eu vou considerar, se for adiabático, fica simples, que é só considerar aqui a variação de entalpia. Entalpia 2 menos a entalpia 1. Eu só dividir entre esse fluxo de massa aqui. Você pode... Estou botando maiúsculo porque é a quantidade total, né, de energia. Mas se você botar minúsculo seria a específica e só precisar multiplicar pela vazão máxima. Isso aqui no final das contas vai ser o H2 menos o H1, já multiplicado pela vazão máxima. Então, para aqui, para a turbina, vou botar o Tzinho de turbina aqui. Para a bomba, eu vou ter esse tipo também de equação, seria o H4 menos o H3. Professor, vem de onde isso? Vou colocar aqui só para a gente lembrar. Vazão máxima, variação de entalpia, variação de energia cinética, variação de energia potencial. Nesses dois aqui, estou considerando o calor zero. Então, energia cinética potencial desprezível. Então, fica só trabalho, vazão máxima vezes a variação de entalpia. Aqui a mesma coisa, usando a mesma equação, cinética potencial desprezível
não tem um trabalho, só fica o calor. Então o calor vai ser vazão máxima e variação da entalpia, né? Nesse caso aqui, entalpia 3 menos entalpia 2. E esse aqui por último, a mesma coisa, vazão máxima, entalpia 1 menos entalpia 4. Aí eu resolvo todo mundo e para a eficiência vai ser igual, é bem análogo ao outro. Eu vou ter o meu objetivo, que seria o trabalho ali da turbina, menos o trabalho que ele gastou no compressor. Só que eu vou somar aqui porque esse trabalho aqui vai ser negativo e esse aqui positivo, se eu calcular dessa forma. E aqui o calor que ele, o recurso, né, que ele obteve, seria aqui o calor de combustão, seria igualzinho o anterior, pegando o recurso, seria o denominador, e o objetivo dele, que seria a produção líquida de trabalho, né? Aí eu coloco os dois aqui porque ele gastou parte do trabalho na bomba. Aqui é uma questão discussível que eu peguei na prova do ENAD, não é nem EDAG, é o ENAD mesmo. Ele mostra aqui uma central termoelétrica que opera segundo o Rankine ideal. Aí, conforme apresentado na figura, o fluido de trabalho é a água e a potência gerada pela turbina é utilizada para acionar um gerador de energia elétrica. A vazão, ele colocou aqui, ó, vazão máxima é igual a 180 toneladas por hora. Essa é a vazão máxima. Se a gente for colocar aqui, vai ser 180 mil quilos. Então, eu vou botar 10 a terceira. Vou botar 18 aqui, vezes 10 a quarta, quilos por hora. Quanto é uma hora? Vou botar aqui, ó, 3.600. Então, vou botar aqui segundos. Então, você fala, mas você pode descontar 2 zeros aqui. Tudo bem, eu vou descontar aqui. Então, vai ficar 10 a segunda. 18 por 36. Ah, mas 18 por 36 é a metade. Então, beleza. Então, eu boto aqui 1 sobre 2 vezes 10 a segunda. Então, eu já sei aqui. E aqui vai ser 0,5 vezes 10 ao quadrado. Aí você fala, mas aí você pode colocar lá. Então, vai dar 50. Beleza. Então, aqui dá 50 quilos por segundo. 50 quilos por segundo seria a vazão que ele deu aí em toneladas por hora. Então ele fala que as entalpias específicas de cada um desses, ó, é apresentado nessa tabela aqui. O que ele quer? É uma questão aberta aqui, tá? Com base nos dados apresentados, faça o que se pede. Assumindo a caldeira e o condensador operam isobaricamente, ou seja, essa caldeira aqui e o condensador vai operar a pressão constante. Isobárico é pressão constante. E a turbina são isentrópicas, ou seja, a entropia é constante e a adiabática. Faça um esboço do diagrama T8. Temperatura por entropia específica do ciclo mostrado a seguir. Na verdade aqui seria a temperatura e entropia, né? Aqui eu não tinha mostrado o ciclo, mas dá para fazer um esboçozinho dele aqui. Aqui é o gráfico de entropia, aqui é o gráfico de temperatura. E aqui eu vou ter uma região, deixa eu botar minhas canetas aqui. Eu vou ter uma região de mudança de fase, mais ou menos assim. E aqui eu só preciso olhar onde é que está cada um dos trechos, né? Então vamos lá. O 1 é a bomba, onde ele vai. Então vou colocar aqui a bomba, onde ele vai pegar aqui. Como é ideal, ele vai ser um líquido saturado. Então a bomba vai estar aqui. Aqui eu vou chamar de 1. E aqui a temperatura vai ser a temperatura da bomba. Eu não sei qual é, então não vou nem colocar. Como ela vai comprimir ali de forma isentrópica, então eu vou colocar uma linha aqui para cima. Então, compressão isentrópica, coloco uma linha aqui para cima, aí ele comprimiu, e aqui já vai ser um outro ponto que seria o 2, né? O líquido comprimido. Aí depois que ele faz isso, ele fornece pressão, melhor, fornece calor
a pressão constante. Então ele vai ser uma curva um pouco assim, até encostar aqui. Encostou aqui, não é o ponto 3 ainda não. Ele fornece daqui até aqui. Ele transformou uma reta, mas não necessariamente é uma reta. Fornece daqui até aqui. E do 2 para o 3, ele gera um vapor ali superaquecido, não é nem vapor saturado. Então ele saiu daqui e chega até um determinado vapor aqui, que aqui sim seria o 3. Então ele fornece calor, ele entra na saturação, fornece mais calor, muda todo para vapor saturado e fornece mais calor, ele vira um vapor superaquecido. Aí depois ele faz a expansão, ele desce tudo aqui, ó, e chega no ponto 4, que seria no ponto aqui de expansão após a turbina. E depois que ele faz isso, ele volta aqui e refrigera no condensador e vai para o ponto 1. Então o ciclo é assim. Esse é o esboço. Obrigado. Valeu. 3 pontos na conta. É só isso que ele queria. Agora calcule o rendimento térmico. Ele quer o rendimento, apresentando o resultado em termos percentuais. Então agora vem a questão do rendimento, né? Qual o objetivo? O objetivo é o trabalho líquido, né? Turbina menos o compressor. Então vamos lá fazer a conta. Seria menos aqui entalpia. Eu vou colocar os valores só para a gente adiantar. 4 menos 3. O 4 é 2.490 e o 3 é 3.510. Então eu tenho isso aqui, só que aqui eu tenho pouco espaço. Vou passar isso aqui para cá. Então esse é o que eu tenho de energia da turbina. Você observa que esse aqui é maior do que esse, então quando eu fizer a subtração vai ficar negativo, com sinal de menos fica positivo, que é o trabalho da turbina positivo. E agora o da bomba. O da bomba é 1 para o 2, então seria... Vou somar aqui, e vou botar aqui do jeito que eu estava fazendo lá, o sinal de menos, e seria final 210 menos inicial 190. E o recurso, quem é o recurso? O recurso é a energia que eu tenho recebido na caldeira, que seria a entalpia 3 menos a entalpia 2. Entalpia 3, eu vou botar já o valor aqui, 3.510 menos entalpia 2, 210. Eles estão multiplicados pela vazão máxima. Corta. Eu não preciso dela aqui para poder calcular a eficiência, né? Então, vamos fazer as contas. Aqui, 3.510 menos isso aqui vai dar quanto? Vamos fazer a continha aqui para não ter chance de a gente fazer errado. 0, 0, 0. 11 menos 9, 2. Vai 1. 5 menos 5, 0. E então ficou 1020. Então, menos 1020 com menos aqui, 1020. 1020 menos aqui é 210, 190 é 20, né? E aqui embaixo 3.510 menos 210, então fica 5 menos 2, 3, 10 menos 10, 0. Então 3.300. Então aqui vai dar 3.300. Corta, 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 corta. Aqui vai ficar 10 dividido por 33. Então ele quer um valor
percentual, né? Ele não quer um valor, ou se não, ele quer um valor percentual. Então, a gente vai pegar esse valor aqui e multiplicar por 100. 100%. E aqui ficaria 1000, né? Então fica 1000 dividido por 33. O que eu vou fazer aqui? Não vou dividir por 33 não. Eu vou dividir por 3 primeiro. Não, vou dividir por... dividir por 3 primeiro. Por quê? Porque 33 nada mais é do que 3 vezes 11. Então, divido por 3 primeiro. 3 vezes 3, 9, vai 1. Desce o 0. 3 vezes 3, 9, vai 1. Desce o 0. 3 vezes 3, 9, vai 1. Desce o 0. E vai ficar nessa. 3 vezes 3, 9, vai 1. Desce o 0. E vai ficar isso aqui indefinidamente. E agora eu coloco 11. Vou botar aqui 3 vezes 11. 33. Para 33 não faz falta nada. Desce outro 3. Coloco aqui 0. 0 vezes 11, 0. Para 3 falta 3. Aí eu desço aqui a vírgula e o outro 3 aqui. E aí vai ficar o que? Como eu tenho o número aqui, eu vou colocar a vírgula. Aí ele vai sumir aqui a vírgula, vai ficar 33,3333. Aí aqui eu posso colocar 3 vezes 11, 3. Para 11 não falta nada. Aí vai ficar um 0 e o 3, um 0 e o 3, vai ficar mais ou menos assim. Então vai ficar mais ou menos uns 30%. %. Aí acabou a letra B. 4 pontos na conta. E o último, considerando que o rendimento global do gerador de energia elétrica acoplado à turbina seja igual a 80%, determine a potência elétrica gerada pelo ciclo em megawatts. Vamos lá. Considerando o trabalho líquido, né, fornecido pelo ciclo, ele seria o trabalho da turbina mais o trabalho da bomba, potência da bomba. E o que vai para o gerador é igual a esse trabalho do ciclo aí, vezes 0,8. Então se a gente fosse calcular aqui, seria menos vazão máxima, que é 50. Vou colocar aqui os valores, 50. E colocar os valores que tem aqui, né? Entalpia 4, entalpia 3. Entalpia 4, entalpia 3. Posso até somar aqui direto com o outro. Entalpia 2 e entalpia 1. Pronto. Calculo aqui e depois multiplico por 0,8. Então vamos lá, substituir os valores. Trabalho do ciclo igual menos 50. E aqui eu vou colocar H4 menos H3, que é 2.490, 3.510. E basicamente foi o que eu fiz aqui, né? Então aqui dentro eu ficaria menos 1020. E por último, H2 menos H1, que é o que eu fiz aqui. Esse menos esse, que ficaria 20. E aqui fica mais simples. Aqui vai dar menos 1000, né? Tem 3 com 4 zeros, então fica 5, 1, 2, 3, 4 watts. E agora, trabalho do gerador, da geração elétrica ali, vai ser 80% disso. Então,
5, 1, 2, 3, 4 vezes 0,8. Esse zero aqui eu corto com 1 e fica 5 vezes 8, 40. 3 zeros, 1, 2, 3. Então de 50 mil foi para 40 mil watts. Então o trabalho de geração é igual a 40 kilowatts. E acabou. E aqui eu ganho também, aqui vale só 3 pontos, então eu ganho os meus 3 pontos. Ok, agora eu vou partir para o cálculo de refrigeração. Esse aqui é um cálculo de refrigeração por compressão. Eu vou ter um compressor aqui, e aqui eu tenho uma válvula de expansão, ou um capilar, pode ser qualquer dispositivo para causar uma grande perda de carga. E o que, que ele vai fazer aqui? Aqui, vamos supor que o fluido começa aqui na fase vapor. Ele vai ser comprimido, então ele vai ficar aqui com a pressão alta, temperatura alta, e como vapor super aquecido. Ah, professor, aqui ele não é vapor superaquecido não? Ele pode ser até vapor saturado, ele só não pode ter líquido aqui para não comprometer o compressor. Normalmente aqui a gente superaquece, mas tudo bem, pode deixar o vapor saturado aqui. Aqui ele vai passar para o condensador, que o condensador vai trocar calor com o meio externo. Então aqui vai sair calor, e usando aquele mesmo balanço de energia que a gente usou aquela hora, a gente tem variação de entalpia, variação de energia cinética, variação de energia potencial. Cinético potencial é desprezível, a gente só vai trabalhar com entalpia aqui mesmo. No compressor, então o trabalho aqui do compressor vai ser igual, botar o sinal de menos, porque é o menos aquele trabalho, e variação de entalpia do compressor, que no caso da gente aqui vai ser H2 menos H1. É o único trabalho que tem no ciclo, então esse vai ser o trabalho total. No condensador, vou colocar aqui no condensador, vou botar aqui fonte, seria a vazão máxima e a variação de entalpia dele também, H3 menos H2 não tem trabalho lá, então só vai ser isso aqui. E na parte do evaporador, vou botar evap, seria a vazão máxima e a variação de entalpia aqui no evaporador, H1 menos H4. E agora vemos o desempenho, aqui chamado COP, ou às vezes a gente chama de beta aqui, que vai ser o que? O objetivo. Qual o objetivo de um ciclo de refrigeração? É isso aqui, remover calor do ambiente que eu quero refrigerar. Então o fluido refrigerante ele vai remover perdão, o fluido refrigerante ele vai remover o calor do ambiente, e o calor do ambiente vai ser jogado fora em um ambiente externo. Então, para ele remover o calor do ambiente, ele vai absorver essa energia pelo fluido refrigerante, e esse é o objetivo desse ciclo aqui de refrigeração. Então o objetivo é esse calor aqui do evaporador. Me pergunta, beleza, e qual os recursos que ele tem? Qual o recurso que ele vai utilizar para fazer esse tipo de remoção? É recurso de quê? Recurso energético. Onde é que ele está fornecendo energia para poder fazer isso tudo? O recurso energético está aqui. Então o recurso seria o trabalho ali do compressor. Esse trabalho do compressor é negativo, então eu vou botar em módulo. Então o desempenho vai ser calculado assim. Eu calculo ele usando o calor do evaporador e o trabalho aqui do compressor. Professor, e essa válvula de expansão? O processo da válvula ocorre de forma isentálpica, ou seja, não tem variação de energia cinética, nem potencial, nem tem trabalho, nem libera calor. Ou seja, o processo, a variação de entalpia vai ser zero. Se for zero, H3 igual H4. E assim você tem mais uma equação para poder fechar o ciclo todo. Vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim. Por último aqui, para a gente fechar com chave de ouro,
o ciclo de refrigeração por absorção. É um ciclo modificado, onde a gente tem um ciclo normal aqui. Por exemplo, se eu fechasse aqui e colocasse um compressor, vamos supor que eu coloque aqui, ó. Se eu fechasse aqui e colocasse o compressor, ia ser igualzinho o ciclo anterior. Mas o que eu modifiquei no ciclo? Aqui, ao invés de colocar o compressor, eu coloco o que a gente chama de absorvedor, para que o fluido refrigerante, que está aqui na fase vapor, ele seja absorvido por um líquido. Então ele entra aqui vapor e sai aqui líquido, que eu misturo ele com um fluido na fase líquida, ou seja, ele é absorvido como se eu estivesse misturando ele em uma solução líquida. E para que isso? Para que eu possa comprimir ele com uma bomba, que uma bomba vai gastar muito menos energia do que um compressor. Então eu coloco ele misturado com uma coisa líquida, ele se transforma em um líquido, eu bombeio, e depois aqui, nesse gerador, eu forneço energia, tá vendo aqui? Eu removo energia, na verdade eu removo o calor dessa água aqui de refrigeração. Então o calor aqui sai, e aqui, o calor aqui entra. Eu forneço energia para ele poder separar, porque aqui ele está líquido, e eu quero separar, transformar ele somente em vapor. Então eu forneço calor para que o refrigerante que está misturado com o estado líquido ele evapore e deixe só a solução, né, o solvente que eu tinha misturado com ele antes, para poder voltar aqui e misturar com o vapor novo. No ciclo original só vai entrar o vapor do refrigerante, ele não vai entrar líquido aqui não, vai entrar só o vapor do refrigerante. Agora aqui, na saída do vapor, também só tem vapor do refrigerante. A única mistura com o líquido vai estar aqui nessa seção. E para que eu faço isso? É porque essa economia de energia aqui, ela vai ser bastante interessante, porque eu estou economizando energia elétrica, e aqui eu estou removendo e fornecendo energia que eu posso obter a partir da combustão. Aí vai ser uma grande economia, porque essa energia aqui é mais cara, e aí, né, que eu estou economizando, e essa energia aqui de combustão normalmente é mais barata. É a mesma coisa de usar um fogão, por exemplo, a gás e um fogão elétrico, que de certa forma a eletricidade é uma energia um pouco mais cara, bem mais cara dependendo do que você está queimando. Então, em relação ao balanço, vai ser igual ao que a gente estava fazendo antes. Aqui no evaporador, que essa região aqui vai ser o calor que entra, vazão máxima, entalpia do 1, né, que seria esse aqui, menos a do 4. O da bomba, que é o que eu vou utilizar aqui, seria a entalpia aqui que ele sai, né? Se eu for olhar aqui, seria do 2 menos o 1, mas poderia dizer que seria aqui do B menos o A. Se colocar aqui 2 menos o 1, não tem problema. E o do condensador, que seria do 2, do 3 menos o 2. Tá, professor, e o desempenho dele seria o quê? O objetivo, que seria esse calor aí que entra, dividido pelo trabalho que foi realizado ali na bomba, que seria o que sai. Tem algum outro exercício também? Tem esse aqui, porque esse aqui já é do EDAG. Considere um ciclo de refrigeração abaixo, cuja temperatura de saturação do condensador é 50 e a temperatura de saturação do evaporador é 2 graus Celsius. Ainda escreva como utilizaria todas as temperaturas informadas para a obtenção das entalpias 1, 2, 3 e 4 necessárias para o cálculo da carga térmica do evaporador, carga térmica do condensador, potência do compressor e coeficiente de desempenho. Então, para essas temperaturas aqui, para calcular o H1, eu ia precisar da para resumir a sequência, com a temperatura do evaporador, que é 2 graus, eu iria olhar na tabela e achar a pressão do evaporador.
Com a pressão do evaporador, eu poderia calcular H1 usando 20 graus e a pressão do evaporador, e eu acharia ele. Então, obtenho H1. Com 50 graus, temperatura do condensador, que é 50 graus, eu obtenho, através da tabela, a pressão do condensador. E o H3 eu vou obter com 45 graus ali, e a pressão do condensador. Então eu obtenho isso aqui a partir da tabela. Então, tabela. H4 é igual a H3. E por fim, para obter H2, eu preciso só da pressão, da temperatura, que vai ser 90 graus, e da pressão do condensador. Eu obtenho também. Obtenho como os outros, através da tabela. Aqui eu só preciso de 2 dados, que não está saturado, então esses dados eu já tenho. Aqui também, e aqui também. A pressão eu obtenho aqui que está saturada, então eu só preciso da temperatura para obter a pressão. Pronto, eu obtive todas as entalpias aqui. Eu calculo, por exemplo, o calor do evaporador é igual vazão máxima e a diferença de entalpia, H1, H4. Calor do condensador, vazão máxima e diferença de entalpia, H3, H2. Potência do compressor menos vazão máxima e diferença de entalpia, H2, H1. E aqui eu finalizo e concluo aqui. Não sei quantos pontos valeria aqui, mas concluo aqui e acabo a minha prova acertando tudo e tirando uma boa nota. Então bom, pessoal, um abraço a todos aí, espero que tenham curtido ou gostado, e qualquer dúvida pode entrar em contato. Meu nome é João Paulo, professor João Paulo. Qualquer dúvida pode falar comigo. Um abraço a todos e até mais.